Olá, nono ano. Estou aqui para fazer a correção de alguns exercícios com vocês, tá? Esses são os do caderno de atividades, tá? São os últimos exercícios sobre as orações subordinadas substantivas, predicativas e subjetivas, tá? Peguem aí, nós vamos corrigir páginas 32, 33, 34. E na 37, nós vamos corrigir número 10, tá? Olha só, pessoal. Antes da gente começar, vamos relembrar alguns pontos, tá? Eu disse a vocês que essa matéria, ela é mais extensa. Nós vamos estudar ao longo desse ano todo, tá? Esse restante do ano todo. E o material vem trabalhando de pouco a pouco, por etapa. Isso facilita, tá? Ainda mais nesse momento, facilita a compreensão de vocês. Mas, como eu também ressaltei no vídeo de explicação inicial, se por acaso você não tiver compreendido essas duas classificações, pode ser que isso te atrapalhe mais à frente, porque você vai ter que retornar, né, em algum ponto lá na frente, pegar e estudar tudo ao mesmo tempo. É comum. Até mesmo em questões de vestibulares, você vai encontrar as orações subordinadas misturadas. Então, você precisa lembrar de todas, tá? Então, nós vamos prosseguir com o conteúdo, né, sobre orações subordinadas também, né, nesse segundo bimestre. Porém, se você tiver qualquer dúvida ainda sobre o que já foi falado, é melhor você entrar em contato, né? Sanar essa dúvida antes de começarmos. E ressaltando o seguinte, na oração subordinada substantiva, predicativa, qual é a estrutura dela? Na oração principal, tá? Traz a ideia principal dentro do contexto. Você já tem o sujeito. Depois você tem um verbo especial, que é o verbo de ligação, ou também chamado de estado. Até aí é a oração principal. A partir daí, você terá uma conjunção chamada integrante, que vai iniciar a oração subordinada, tá? E você vai encontrar nessa oração subordinada o predicativo, o predicado, o que está sendo falado, né, sobre o sujeito que está na oração principal. Já na oração subordinada substantiva subjetiva, você não tem o sujeito na oração principal, você busca o sujeito lá na subordinada, tá? Então, se você diz assim, por exemplo, é possível, oração principal. Não sabemos o que é possível. Você só vai saber se ler oração subordinada, tá? Então, subjetiva exerce a função de sujeito, predicativa exerce a função de predicado, predicativo do sujeito, tá bom? Então, vamos à página 32, número 2, que pediu o seguinte: assinale entre os períodos a seguir em qual deles está sublinhada a oração principal. Então, é muito interessante você ter notado aqui que, em hipótese alguma, você poderia marcar uma opção que tivesse incluindo a conjunção integrante, porque isso faz parte da oração subordinada. Nós vamos marcar aqui letra A, nós vamos marcar letra C, nós vamos marcar F, nós vamos marcar também G e vamos marcar também I. Interessante você observar que em alguns casos a oração principal não estava iniciando a frase. Estava, por exemplo, na letra G, em uma cultura obcecada por hidratação, aí vem o que ele marca aqui como, né, oração principal. É possível, é uma estrutura um pouco diferente, mas acontece, porque na verdade essa ideia aqui inicial é uma ideia adverbial, tá? É uma ideia que está complementando o contexto, pode acontecer. Na página 33, o que ele pede para a gente fazer? Classificar as orações grifadas nos períodos a seguir como subjetivas ou predicativas. A diferença era exatamente o que a gente vinha conversando. Na predicativa, você vai ter sujeito, mais verbo de ligação na oração principal.
e na oração subordinada, a conjunção integrante em diante, mostrando o predicativo do sujeito. Já na oração subjetiva, você tem a oração principal sem o sujeito. Não tem verbo de ligação também, o que ajuda muito, tá? Porque só vai aparecer o verbo de ligação na predicativa, entre o sujeito e o predicativo do sujeito, tá bom? Depois, vamos lá. A letra A ficou sendo, então, subjetiva. Na B, subjetiva. Na C, subjetiva. Na D, subjetiva. Na E, predicativa. Na F, subjetiva. Na G, predicativa. E na H, predicativa. Notem que em todas as predicativas, olha só a letra E. O que acontece? Olha o verbo de ligação. O pior é, olha, depois na G, o problema é. Então, todas as predicativas, você tem o verbo de ligação, é um diferencial. Na 33 ainda, número 4, continuando essa ideia de classificação, vamos ficar com A, subjetiva, B, subjetiva, C, predicativa, D, predicativa, E, subjetiva, F, subjetiva, G, predicativa, H, subjetiva e predicativa. Beleza. Na 34, o que acontece? Reescreva as frases a seguir, transformando as orações subordinadas substantivas subjetivas desenvolvidas, grande esse nome, hein? Em orações reduzidas, conforme o modelo. E eu ensinei para vocês o seguinte, para você reduzir uma oração, primeiro passo, você vai manter a oração principal igual, mesma coisa. Você nota isso também no exemplo, ó. Você tem a desenvolvida, é melhor que você venha. Reduzida, é melhor você vir. Segundo passo, você vai lá e você vai eliminar a conjunção integrante, que cortou. Você observa que não apareceu no exemplo. Depois você vai mexer no verbo, que no caso aqui é o venha. E você vai mudar esse verbo para uma forma nominal do verbo. Você tem 3 formas nominais do verbo. Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Porém, dessas 3, quando nós falamos de substantivas, eu só vou me ater a infinitivo, tá? Que é o verbo aí, principalmente o que aparece aqui é não flexionado, né? Não conjugado, como está o vir aqui, tá? Então, esqueça gerúndio, esqueça particípio quando você fala de orações subordinadas substantivas. Aí temos, é melhor que você estude esse tema, é melhor você estudar esse tema. Na B, é bom que você pratique mais o seu inglês, é bom você praticar mais o seu inglês. A ideia desse contexto aqui é o mesmo. A ideia, a interpretação da frase, ela tem que continuar o mesmo sentido, tá? Na C, é bem melhor que você se entenda com seus amigos. É bem melhor você se entender com seus amigos. É bem importante que você compreenda as solicitações. É bem importante você compreender as solicitações. Na E, seria bom você se lembrar do enredo na hora da prova. Na F, é importante você fazer todos os exercícios. Na G, é fundamental você não se esquecer dos compromissos. Na H, é muito importante você se engajar nessa luta. Na I, convém você melhorar o seu índice de aproveitamento, tá? Agora, na 6, ele pede, reescreva as frases a seguir, transformando as orações subordinadas substantivas predicativas desenvolvidas em reduzidas. É o mesmo procedimento do número 5, porém, você agora muda a classificação da oração. O ideal é que nos tornemos amigos. O ideal é nos tornarmos amigos. Notem o seguinte, nesse caso aqui, houve uma mudança no verbo? Houve. Pequena. Diferente do que aconteceu em cima? Sim. Por quê? Nem em todos os contextos o verbo
no infinitivo impessoal, terminado em A, E e I, ele vai ser possível de acontecer, tá? Então, às vezes, infelizmente, pelo contexto, vai ter que flexionar o verbo, mas ele não deixa de estar no infinitivo, só que agora é um infinitivo pessoal. Como assim pessoal? Porque, como ele está flexionado, tornarmos significa nós, né? Primeira pessoa do plural, muda só essa questão da pessoa, mas ele continua no infinitivo, que existem essas duas formas, tanto o infinitivo pessoal quanto o impessoal. Mas o pessoal, como apareceu na letra A do 6, é mais difícil de ocorrer. Depois temos na B, o certo seria não nos preocuparmos tanto com o dinheiro. O lógico será eles reivindicar os seus direitos. Minha sugestão é refazermos tudo. E o problema é o brasileiro gostar muito de estrangeirismos. Muito bem. Agora, você vai para a página 37 comigo, onde nós temos aqui uma relação de A a T, pedindo para você classificar também as orações. E aí nós temos, você vai analisar aquela estrutura que nós já comentamos aqui hoje, tá? Você vai analisar se na oração principal você tem ou não o sujeito. Você vai analisar se existe o sujeito, existe depois desse sujeito o verbo de ligação, que aí você vai ter a predicativa, aí se torna moleza, né? Sendo assim, na letra A ficou predicativa, na B subjetiva, na C subjetiva, na D subjetiva, na E subjetiva, na F subjetiva, na G predicativa, na H predicativa, na I subjetiva, na J subjetiva, na K predicativa, na L subjetiva, na M subjetiva, na N predicativa, na O predicativa, na P predicativa, na Q subjetiva, na R predicativa, na S subjetiva e na T predicativa, tá? Então, pessoal, aqui a gente encerra um ciclo sobre as orações subordinadas, substantivas, predicativas e subjetivas. Espero que vocês tenham compreendido, acompanhado, feito os acertos na apostila. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo após a correção, por favor, entrem em contato, tá bom? Eu estou à disposição de vocês e com muitas saudades. Beijo!